Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição virtual do Programa de Educação Continuada Educa Cresce, programa pioneiro, inédito, criado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da Paraíba e hoje considerado referência nacional, referência para vários regionais. Nessa live de hoje, nós iremos abordar o tema A Fantástica Revolução Humana na Era Digital. Era digital e corretor global 4.0 são expressões identificadas por alguns profissionais como assustadoras, desafiadoras e intrigantes. Outros, no entanto, veem nelas renovação, reinvenção, oportunidades e atualização. Seja qual for a visão neste momento, início ou recomeço, todos estão no mesmo barco e, caso se ajudem, certamente chegarão juntos a um promissor porto seguro. Na noite de hoje, na noite desta segunda-feira, 10 de agosto de 2020, o administrador de empresas e corretor de imóveis Daniel Rosenthal mostrará como fazer essa travessia com segurança, enfrentando e superando mudanças necessárias, irreversíveis e constantes, eliminando modelos mentais que fecham para aprender o novo, o diferente, aquilo que rompe com os padrões antigos e que são demandados pela também nova sociedade, já que nós estamos no século de aprender e de reaprender. E nesta inédita explanação de hoje, os profissionais da intermediação imobiliária serão provocados e orientados a refletir em oportunidades globais e a construção de uma indústria em que todos possam mudar e crescer juntos. O Daniel Rosenthal chega agora, já o cumprimento, já agradeço aqui a sua presença e agradeço a gentileza em ter atendido ao convite formulado pelo CRESP-PB, através do seu presidente, Rômulo Soares. Nós manifestamos os mais sinceros agradecimentos, Daniel, a você. Não temos dúvida de que nesses 60 minutos de hoje, essa live, essa edição virtual desse programa de educação continuada, será das mais produtivas, das mais proveitosas. Trazer aqui breves credenciais do nosso convidado especial. É formado em administração de empresas com especializações em marketing profissional, estratégia de novos negócios, investimentos imobiliários e negócios internacionais. É corretor de imóveis há nada menos do que 25 anos, com certificação de ética profissional auferida pelo Cresce São Paulo. E foi gerente de marketing no Secov daquele estado e diretor na Eugênio Publicidade. É CEO da Taurus Group, diretor da Casa Branca Negócios Imobiliários e idealizador do Investir USA Expo, o maior evento de investimentos imobiliários dos Estados Unidos na América Latina e da plataforma Corretor Global. O Daniel atuou também como representante especial da Linar no Brasil, maior construtora residencial dos Estados Unidos, e ainda curador do espaço digital Real Estate Brasil na Expo Digitalx, maior evento de negócios digitais do Brasil, e comanda o evento Walking Together em Piracicaba, São Paulo, e do canal YouTube E Aí, Experimente a Inspiração. Também é colunista no blog do aplicativo Homer Parcerias e da revista CEOs Club. Morou nos Estados Unidos e ainda esteve como voluntário no Exército de Israel. São essas as credenciais do nosso convidado especial de hoje, Daniel Rosenthal. Muito boa noite, amigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer inicialmente ao convite, presidente em exercício, né, Lamarck, também o presidente Rômulo. Nosso Rômulo Soares retornou Rômulo já. Soares, né, que está ausente agora, né? Saiu. Retornou já. Já retornou? Já retornou. Estou desatualizado. Né? Mas muito obrigado aí pela oportunidade, porque eu costumo dizer sempre que
essas lives a gente acaba aprendendo mais do que compartilhando muitas vezes um pouco da experiência que a gente tem. Então, muito obrigado. E principalmente já começo com um gancho, que é algo que todo corretor de imóveis hoje tem que valorizar muito. Que qual é a coisa mais importante que nós temos dos clientes hoje, ou dos prospects, dos leads? É o tempo. Ninguém tem mais tempo para nada. Então, quando nós conseguimos o tempo de uma pessoa, a atenção de uma pessoa, nós temos que entregar o máximo que nós podemos e aproveitar aquele momento. Então, assim, eu espero aproveitar ao máximo esse tempo que nós vamos passar juntos aqui e espero que no final eu consiga, com algumas provocações, mostrar a transformação que a profissão de corretor de imóveis, assim como tantas outras, está passando. Mas nós temos que ter a conscientização de tudo que está ocorrendo para que nós possamos acompanhar essas mudanças e nós nos transformarmos como profissionais e aí, a partir daí, termos sempre melhores resultados. Então, ter essa consciência, né, para que nós não tenhamos um voo de galinha, nós não a nossa preparação não seja para uma corrida de 100 metros, mas sim para uma maratona, né? Não para uma venda de um lançamento, mas sim para que possamos sermos profissionais de vários lançamentos e sermos procurados e sermos queridos, né, pelos clientes para que recebam a nossa prestação de serviço com eficiência, com qualidade, com segurança, enfim, que seja entregue aquilo que todos buscam num profissional quando vão adquirir um imóvel ou fazer qualquer transação imobiliária. Então, obrigado pelo tempo de vocês, quem está participando, e tenho certeza que muitas vezes algumas pessoas não vão, agora tem alguma incompatibilidade de horário, mas vocês vão disponibilizar depois, também vão poder assistir também. E eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida que eu possa ou saiba responder, né? Mas compartilhar um pouco dessa experiência não só experiência imobiliária, mas experiência de vida, que me gera benefícios para o ramo imobiliário. Então, uma experiência de vida. Agradeço por ter algumas oportunidades ter tido, outras oportunidades eu provoquei, né? Como a minha vivência nos Estados Unidos foi uma experiência provocada. Quando eu tinha 15 anos, eu fui morar em Israel. E aos 27, eu quis ir como voluntário para o exército em Israel, porque eu queria ter uma experiência militar. E essa experiência me agrega, né? Agregou muito valor na minha vida profissional até hoje. Então, essa só uma pequena introdução. Sobretudo a questão da disciplina, Daniel, da disciplina de horários, da equalização do tempo. Eu acho que é fundamental. Você disse uma frase no início que eu acho que hoje se a gente tiver essa consciência, dói menos, né? Então, assim, as mudanças hoje são tão grandes, e principalmente para o lado da tecnologia. Assim, vamos entender que nós somos, a maioria de nós hoje somos profissionais e pessoas que nasceram no século XX atendendo clientes do século XXI. Então, nós temos aí já uma grande diferença. Nós temos aí obstáculos. Eu tenho filhos pequenos. Eles parecem que vêm com um certo chip que eu não tenho. Falei, como que pode um menino de 4 anos estar falando, estar fazendo colocações, né? Dizendo certas coisas que eu falo assim, quando eu tinha a idade dele, eu era um semi-retardado, vamos dizer assim, né? Porque, assim, é impressionante. É impressionante. Eu me via assim. Mas, enfim, hoje eu acho que a gente tem que deixar de lado o principal
mal da humanidade, que é a vaidade, o ego. E deixando esse ego de lado, nós estarmos com a mente aberta ao novo, ao desaprender, para aprender a reaprender. Então, nós temos que deixar de lado muitas coisas que... Todo esse currículo que você, né, leu a meu respeito, muita coisa, esquece, não serve para mim, foi bacana, foi para mim, mas profissionalmente não me ajuda mais, porque o que aconteceu, o que eu fazia no passado, hoje não funciona mais. O que eu aprendi na faculdade, hoje, no mundo das startups, é algo completamente diferente. A gente fazia planilhas pelo Excel, tinha várias páginas. Hoje, uma planilha de apresentação de uma startup que vai captar milhões, ela tem que estar em uma folha de caderno apenas. Uma página. Não pode passar de uma página. Esse constante processo de revolução humana na era digital que nós vivemos hoje, qual é o conceito de corretor de imóveis 4.0 que você traz, que você pode falar sobre ele? Veja só, são diversas coisas. Cândido, né? Cândido, desculpa. Cândido, são diversos pontos. A era 4.0, ela se caracteriza pela tecnologia, né? O ambiente da tecnologia. Que nós estávamos evoluindo. Só que, com essa pandemia, muitas coisas se aceleraram, aumentou a velocidade. Foi. E muitas coisas que estavam, isso vai acontecer, aconteceu. Então, nós hoje já estamos falando, inclusive, da era 5.0 também. A era 5.0, a era da generosidade, a era da consciência coletiva. Que tudo isso que aconteceu está sendo esse grande aprendizado nesse sentido. Mas a era 4.0, ela ainda está se solidificando, né? E ela tem todo o amparo na tecnologia. E a tecnologia veio trazendo aí algumas ameaças, muita gente achando que muitas profissões iam deixar de existir, e, logicamente, a tecnologia ela veio para acabar com processos ineficientes, encurtar caminhos. Então, muitas coisas ou serviços que ocorriam, hoje com a tecnologia ela substitui, né, esses profissionais, esses processos. Mas, e aí entra a grande questão, que é o seguinte: quem está se transformando, e é isso que hoje é o que eu mais faço, é transformar corretores de imóveis, simples corretores de imóveis, em corretores de imóveis da vida dos clientes. Assim como pessoas, todos nós temos advogados, pessoas de confiança. Quando você pensa no médico, você tem um médico de confiança. Então, por que não ter um corretor de imóveis da sua confiança para resolver, para lhe atender qualquer demanda, qualquer problema que você tenha? Então, quem está mudando com toda a era 4.0 e agora já iniciando a 5.0 é o ser humano. E o ser humano, eu estava falando assim, a primeira coisa é deixar, foi quando eu interrompeu, é a questão de deixar o ego e a vaidade de lado, esquecer, olha, eu tenho diploma tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Bacana. Isso em algum momento vai te servir, só que isso não vai ser mais a sua base de conhecimento, né? Então, por exemplo, muitas empresas hoje, elas não querem saber se você estudou na Uninove, na Faculdade Paulista ou no Harvard. Ele quer saber o seguinte: você sabe fazer ou não sabe? Ele não quer saber se você estudou 10 anos de inglês na cultura inglesa, no CNA ou no Wizard. Ele quer saber o seguinte: você speak ou você não speak? Né? Então, essas são as regras do jogo. Então, quando a gente entende isso e a gente aceita, dói menos. Então, assim, por quê?
está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo tendo que desaprender para aprender a reaprender. Então, a gente tem que estar hoje, a primeira coisa, Cândido, é de estar de mente aberta. A segunda coisa, para a gente entender todo esse ambiente que está acontecendo hoje, é que não existe mais bala de prata. Antigamente falava assim, vamos divulgar esse lançamento imobiliário, põe na Rede Globo. Funciona hoje? Não, porque Não. existem diversos canais, né, de comunicação e as necessidades, a forma, o horário que você divulga, você vai atingir uma pessoa. Então, o que existe hoje? A gente chama de cross-media. É quando a gente cruza as mídias. Então, eu faço um pouco de TV, um pouco de rádio, faço um pouco de rede, de mídia digital, né? E aí eu vou monitorando, e a grande vantagem do ambiente digital é que te dá essa possibilidade de você monitorar instantaneamente se está dando certo ou se não está. Então, assim, a melhor campanha no Twitter? Depende. Então eu vou colocar tudo no Facebook? Não sei, depende quem é o seu público, depende o seu produto e depende o momento. Então você tem que ir medindo um pouquinho de cada coisa. Então, segunda coisa, não existe bala de prata. Eu fiz minha colinha aqui para não esquecer. Tá? Segunda coisa, vendas, ela é preparação. O mercado, e o mercado é o cliente, ele não permite mais amadorismo hoje. Então, é inconcebível para mim um corretor ir mostrar um imóvel que ele não foi antes. É inadmissível isso. É a mesma coisa, você vai falar de qualquer produto, vou falar aqui, olha, desse celular aqui, ó. Esse celular eu sei que ele é o Red, o iPhone 8. Tá, mas o que ele faz? Eu nem entrei aqui, como é que eu vou apresentar? Eu vou apresentar agora, junto com você, eu vou aprender, ainda mais se eu tenho um Samsung, por exemplo, eu vou falar de um iPhone, entendeu? Então, a preparação, e a preparação não está só em conhecer o produto, a preparação está em conhecer, tentar conhecer o seu cliente. Quem está interessado na compra? E aí, o que a gente faz? O que se deve fazer? Deve fazer a entrevista. Os corretores não entrevistam. Simplesmente pega o cliente, faz aquele levantamento de informação por telefone, por WhatsApp, pega o cliente, põe no carro e vai mostrar o que ele tem disponível e não o que o cliente quer. Então, como um médico, a gente vai no médico, ele não faz uma anamnese, ele para te dar um diagnóstico, para ver o que está te gerando a dor, para te tirar a dor, te colocar na zona de conforto, depois ele vai investigar o que está causando aquilo, vai te dar um tratamento. Da mesma forma, a gente tem que entender o que o cliente quer. Muitas vezes o cliente não quer, então você tem que saber o que ele não quer. Faz o inverso. Mas esse não seria, Daniel, já um raciocínio lógico, não? Já não seria a lógica no lugar de muitos corretores como fazem, de bombardear um potencial cliente com propostas com imóveis, com opções que eles reputam interessantes, mas que eles não se preocuparam antes em ouvir, como você disse, o interessado sobre o perfil dele, sobre o perfil do imóvel, o que é que ele busca, para até oferecer só as melhores opções. Exato. Então, assim, é um negócio, é o contrário. Então, muitas vezes, lógico, você tem o produto e você vai despertar a vontade, a necessidade, o desejo dele através de um produto. Isso acontece normalmente com um produto novo, um lançamento. Tá? Agora, no ambiente de revenda, de terceiros, né, pronto, seja como quiser dar a definição, e cada região tem a sua definição, é como eu trabalhei, meu pai teve loja de automóveis. Eu trabalhei 13 anos vendendo automóveis multimarcas. Meu pai dizia o seguinte: cada carro é que nem chapéu, vai servir na cabeça de uma pessoa. Então, assim, os imóveis usados são únicos. Cada um tem um tipo de planta, tem um tipo de acabamento, de estrutura. Então, você tem que entender
e ter o máximo de informações possível do seu cliente, para daí você fazer o match, né? Você faz a conexão, traz o imóvel mais próximo, nunca vai ser o perfeito, né? Mas o mais próximo do que o seu cliente está buscando. E aí você vai ter o quê? Assertividade. Você vai ganhar tempo e volta naquilo que eu falei no início. Coisa mais importante que nós temos hoje é o tempo, não só do seu cliente, mas o seu tempo. Quanto vale o seu tempo? Então, quanto mais você entrevistar, mais informações você tiver, e muitas vezes hoje você não precisa sentar e ficar fazendo um monte de perguntas para o seu cliente, mas você consegue hoje, a vida das pessoas está aí na internet. Basta você pesquisar. Então, com isso, você vai ter mais assertividade, vai economizar tempo e aí o seu cliente vai ter a percepção de que você é um profissional preparado, engajado, atencioso, dedicado, que você tem boas conexões, porque muitas vezes você não tem o produto. Como que você faz para ter mais produto? Você faz parcerias. Porque se eu tenho hoje 100 imóveis cadastrados comigo, aí eu tenho um parceiro que tem mais 100, eu passo a ter 200. E eu tenho um terceiro, eu passo a ter 300. Então, de alguma forma, eu vou encontrar o imóvel que o meu cliente está buscando. Eu não E a vou deixar girar de mais atender. rápido, né? E a girar mais rápido, e fazer parceria. E sim, da mesma forma que você faz parceria com outro, o outro faz a parceria com você, e isso vira um ciclo vicioso extremamente positivo e saudável. A outra questão que nós precisamos hoje ter é a questão da empatia. Por quê? Com essa pandemia, nós já estávamos vindo de um momento de sobrevivência, de apanhar bastante, né? De crise, de instabilidade. Não, agora no começo do ano vai retomar, agora vai. E aí, pá, veio esse banho de água fria de novo. E aí tá todo mundo, né, tentando se adaptar, se recolocar, tudo mais. Então, isso abalou muito mentalmente a todos. Todos nós ficamos abalados com essa insegurança, com essa instabilidade. Então, o profissional, e aqui estamos falando dos corretores, né? Mas todo profissional que quer hoje se dar bem, ele precisa estar, primeiro, bem com ele mesmo. Por quê? Porque ele estando bem com ele mesmo, ele vai passar o quê? Segurança para o cliente. E é isso que as pessoas querem hoje. Querem ter segurança. Querem que você passe credibilidade para elas. Que você resolva o problema delas. Porque a informação eles já têm. Eu preciso que alguém seja o facilitador desse processo. Então eu quero encontrar uma pessoa que esteja bem, que ela esteja forte. E aí entra algum dos meus, da minha experiência militar. E quando eu fui lá, quando eu quis ter uma experiência militar, eu falei, eu quero ter no melhor, no mais ativo. Então eu fui ter treinamento. E uma das coisas que eu aprendi lá, Cândido, os nossos limites são muito maiores do que aquilo que nós imaginamos que ele seja. A gente aguenta muito mais. Então, esse momento é um momento que todo mundo fez uma grande reflexão. Quem soube aproveitar, aproveitou para se capacitar mais, se qualificar mais, para poder aqui agora desfrutar, né, de fazer bons atendimentos e ter melhores resultados. Uma outra questão também que tem a ver com tudo isso, que hoje não é mais B2C, não é mais B2B, ou seja, não é eu, profissional, atendendo o consumidor final, ou eu, profissional, me dando com outro profissional, ou empresa com empresa, é o B2B. Hoje é o H2H, H com H. É o de um humano para com um outro ser humano. Estamos falando aqui de um ser humano para outro ser humano. Então, essa pandemia fez com que quebrasse um pouco essas relações. E as pessoas e os profissionais que tiveram têm um pouco mais de sensibilidade no atendimento e não querer partir para a venda já, mas acolher, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, ter curiosidade, fazer perguntas com curiosidade, perguntas sinceras, ele vai colher mais resultado. Por quê? Esse cliente vai se sentir acolhido.
Porque independente da pandemia, com toda essa questão da tecnologia, todos os clientes, eles estavam se sentindo desamparados. Eles, como se fosse uma criança recém-nascida, dependente, que está com frio, que está com fome. Ela precisa de acolhimento. E esse acolhimento você faz com o quê? Ouvindo, primeira coisa. Então, mais escutatória e menos oratória. O retor tem esse vício, ele quer falar. Ele tem que se observar de saber fazer as perguntas certas e muitas vezes ele vai ter as melhores respostas, o melhor retorno quando o cliente ouve, porque da mesma forma que ele quer falar, até por uma necessidade com tudo que está acontecendo, os clientes também querem falar. Então, mais escutatória, 2 ouvidos e uma boca, e menos oratória. E uma outra coisa super importante, agora, sempre, né? Mas agora cada vez mais, nós temos metas claras do que nós queremos, onde nós queremos chegar. E essas metas precisam ser bem definidas. Como que você define uma meta? Você define bem uma meta quando você vende essa própria meta para você, que você passa a acreditar nela. Então, metas claras também do que a gente quer, não só de vendas, né? Eu quero em quantidade, né? Vendas em quantidade, número de vendas, mas metas do que você quer na sua profissão, na sua vida pessoal, né? No seu ambiente de trabalho. Né? Não é só metas de venda. Quando o pessoal atrela muito meta com venda, não é só isso. O que eu quero? A minha meta esse ano é fazer um curso de pós-graduação, é fazer um curso na área digital, não ir para o lado técnico. Eu quero fazer um curso, eu quero me dedicar à filosofia. Ok, isso vai te fazer bem. Você estando bem, você vai passar isso em todo o seu ambiente profissional. Quanto tempo a gente tem aí, Cândido? Só para eu me organizar um pouquinho. Eu acredito que nós tenhamos aqui mais em torno de 20 minutos. Ótimo. Então, quem ficar até o final, eu vou dar umas dicas aí super especiais, aí, que são os 7 P's dos corretores de imóveis. E um grande pulo do gato. Então, quem ficar até o final aí vai receber esse presente aí que eu separei aqui para vocês. Só estou vendo aqui alguma outra coisa que eu gostaria de salientar. Mas, assim, com todas essas questões, e tem uma coisa muito bacana também, eu tenho diversas formações, eu sempre estou buscando coisas alternativas, coisas que vão agregar, né, mais na minha formação. E uma delas eu fui fazer um curso de gestão emocional nas organizações, baseado na bioenergética. E lá um grande profissional da bioenergética, chamado Alexander Lowen, ele diz uma frase que eu acho muito bacana da gente ter isso em mente. Ele diz o seguinte: a vida com prazer é uma aventura criativa. A vida sem prazer é apenas uma luta pela sobrevivência. Então, a gente tem que buscar prazer no que a gente faz. Logicamente, tem um momento hoje que nós estamos vivendo com algumas ameaças, no sentido, principalmente da tecnologia, e agora muito forte essa questão da pandemia, que ainda não acabou. A gente só está sabendo administrar um pouquinho mais, tendo conhecimento desse vírus e tal, mas ainda não acabou. Então, a gente tem que buscar prazer no que a gente faz. Senão, simplesmente, a vida vira uma luta pela sobrevivência. Você trabalha para pagar boleto. E aí não faz sentido. E tudo isso que eu falo, Cândido, que reflete no profissional, isso é visto pelo cliente. O cliente olha nos olhos, o cliente sente no tom de voz. Né? Esses dias eu fiz uma live assim, aí um dono de uma imobiliária lá de Porto Alegre, que eu fiz uma mentoria para ele, falou: Daniel, é contagiante a sua empolgação com o mercado imobiliário. Eu falei: então, mas eu tenho prazer, né,
em tudo que eu faço. Eu tenho prazer em atuar nesse mercado. Então, isso a gente acaba passando para as pessoas. Não era essa a minha intenção, mas eu falo com entusiasmo. Eu sou um entusiasta. Estou sempre buscando coisas novas dentro do mercado imobiliário e E, trazer coisas novas. e isso com mais de 25 anos de estrada, né? De experiência, né? O que tenderia já a uma certa acomodação, assim, não você achar que já tem domínio pleno de tudo, que já acumulou conhecimento, que não seria mais necessário você correr atrás. E o entusiasmo continua o mesmo do início da carreira, né? Eu acredito. Eu acho que até mais, porque hoje eu vejo todas as possibilidades e oportunidades que existem e me falta tempo para poder me dedicar a tudo que eu gostaria. Então, eu estava, esses dias, eu estava fazendo uma retrospectiva na minha carreira e aí eu estava escrevendo e que estava colocando assim, que eu é, cheguei no Everest do ramo imobiliário. Eu falei, não, eu não cheguei. Eu alcancei. Agora eu vou ver quais são as outras coisas. Por que que eu alcancei? Eu fui representante por 2 anos e fui responsável pela participação de todo o sistema Cofesse Cresce no evento da NAR, lá nos Estados Unidos, o maior evento Sim. de corretores de imóveis do mundo. Eu costumo dizer que é a meca dos corretores. Todo corretor que um dia quiser ir para a meca, a sua meca é esse evento. São 25 mil pessoas, é um ambiente super contagiante, o mercado imobiliário americano é uma referência, né, para todos nós. Eu já representei por 4 anos a maior construtora de imóveis residenciais dos Estados Unidos. Eu treinava todos os parceiros deles aqui no Brasil. Os maiores eventos imobiliários, eu já fui representante e já cuidei da participação do Brasil. Já foram 8 edições na Espanha, no Salão Imobiliário de Madrid. Eu organizei o meu próprio evento, que era o Investir USA Expo, de investimentos imobiliários. Eu tive 19 edições, sendo que 5 internacionais. Peru, México, Colômbia 2 vezes e Orlando. Fiz uma missão que eu levei mais de 100 corretores aqui do Brasil. Então, assim, onde mais eu posso chegar? Tem alguma coisa, eu posso conhecer um pouco mais de Portugal, tal, mas eu tive essa oportunidade. E não é por causa disso que eu me acomodei. Nesse exato momento, Cândido, eu estou me reinventando. Porque eu sempre, primeiro, eu organizava os eventos. Quando eu comecei a palestrar, porque isso trouxe uma bagagem muito grande, é, eu fui sempre muito focado no presencial. E agora veio a pandemia e simplesmente passou a foice aí e falou assim: não tem mais presencial, agora é digital. Sabe o que eu estou fazendo? Estou fazendo 3 cursos simultâneos, fora outros que eu já fiz, para me organizar e me estruturar para ir para o digital, como se deve. Né? Então, Claro. eu também estou me reinventando. E isso faz parte do jogo. Então, quando a gente aceita isso, e não é que a hora que eu me reinventar no digital, isso já vai estar resolvido. Não, a partir dali eu tenho que fazer o quê? A manutenção disso. Então, é um negócio como o médico. O médico não pode parar de estudar. Porque senão ele vai fazer algum procedimento equivocado ou algo que, por exemplo, ele aprendeu que tem que abrir o peito para trocar uma válvula. E hoje se troca uma válvula do coração pela virilha, sem fazer tem que fazer essa Sem ser tão, abertura sem ser de tão, peito aberto, tão né? invasivo, né? Tão invasivo. Então, é algo permanente. Quando a gente entende isso, e é isso que eu quis passar aí logo no início, fazendo essas provocações, para a gente ter a consciência e saber que essas são as novas regras do jogo. Quando a gente aceita isso e aprende a jogar e aceita esse jogo, né, as coisas ficam muito mais fáceis. Se a gente ficar resistindo, eu não vou mudar, né, eu não vou fazer,
Ah, isso aqui não é para mim? Tem uma palestra que eu faço que o primeiro slide é um funeral. Eu falo, ó, isso aqui é uma homenagem para os corretores antigos que trabalharam da forma antiga. Vamos fazer uma homenagem para eles, tem todos os méritos, mas isso aqui não funciona mais. As coisas definitivamente mudaram. Não só no mercado imobiliário, para tudo. É uma onda. Ou você está nessa onda, a onda passa por cima de você. Né? Então, essas são algumas colocações. E uma outra que eu gosto de falar é uma grande provocação, faz parte das crenças limitantes. Né? A gente tem que mudar esses ícones que nós temos. Por exemplo, quando você vai para fora, o pessoal fala, você é do Brasil? Ah, então já associa você a carnaval, samba, né? Futebol, Corrupção, né? futebol, turismo sexual, tudo que é de bom é de ruim, né? São ícones. Nós temos alguns vícios de ícones também. Um deles que eu não pratico, né, e incentivo as pessoas, os corretores, a não praticarem também, é falar, eu vendo sonho. Isso já não pega mais. Isso já está ultrapassado. O cliente olha e fala assim, não, mais um vendedor de sonho. Porque veja só, com essa pandemia, o que está acontecendo? As pessoas estão querendo mudar de casa, porque viram que eles vão, né? A gente passou mais tempo em casa, falou, opa, eu preciso de mais um espaço aqui para eu poder trabalhar em casa. Eu preciso de um espaço melhor para ter mais lazer na minha casa. Então está tendo o quê? Uma mudança. Isso não é um sonho, isso é uma necessidade. Quando a gente vende o terceiro andar do bloco 15 de um projeto imobiliário do Minha Casa Minha Vida, você falar para a pessoa que aquilo é sonho, você perguntar para ela o sonho dela, ela fala, não é o meu sonho isso daqui. O meu sonho é uma casa, num condomínio, com um quintal amplo, com diversos itens de lazer, onde tinha total segurança. O que ele está vendendo nesse momento é outra coisa. Ele está vendendo segurança patrimonial, proteção do investimento, porque ele está deixando de pagar aluguel, vai pagar algo que é dele. E é um trampolim para uma outra coisa. Então, o que o corretor de imóveis faz? Ele tem que ter claro isso. Isso não tem nenhum curso de TTI, né? É algo que ele tem que buscar. Então, eu estou entregando agora aqui, já mastigado de forma líquida. O corretor de imóveis ajuda as pessoas. O corretor de imóveis ajuda as pessoas. A quê? Ao que o ser humano mais busca. Tudo que a gente faz na vida, ou a gente está em busca da felicidade, ou a gente está em busca de evitar o sofrimento. Você vê, tudo que a gente faz, o objetivo é esse. Eu estou em busca da felicidade e quero evitar o sofrimento. Então, o que o corretor de imóveis faz? Ajuda as pessoas a serem mais felizes. Seja investindo, seja trocando o imóvel, seja passando por um imóvel maior, um upgrade ou um downgrade. Ele está tendo que dar um passo para trás, porque às vezes ele precisa de fazer um caixa. Né? Ele está ajudando, ele recebeu lá a fazer uma permuta, o cliente recebeu um imóvel comercial e ele tinha vendido um imóvel residencial para esse cliente. Então, esse corretor vai ajudar essa pessoa a resolver um problema, vai deixar ela ser mais feliz. Não vai deixar ela sofrer com aquele imóvel na mão que ela precisa ter liquidez. Então, são diferentes pontos de vista que faz com que está nessa era 4.0, do corretor 4.0. Que está o quê? Transformando o ser humano, transformando o corretor em um consultor real, e não simplesmente falar que é consultor, não. Um consultor verdadeiro. E aí, quando esse consultor tem essa conscientização, tem esse preparo de ir lá se qualificar, né? Tem essa consciência e essa postura que vai trazer para ele reputação, ele passa a ser valorizado. E aí ele passa a ser o quê? O corretor de imóveis da vida do cliente. Como ele tem um médico cardiologista, que é da confiança dele, né?
eu falo assim, quando eu era pequeno eu lembrava do meu pediatra, hoje eu lembro do meu cardiologista, né? Da mesma forma, eu preciso de um advogado, eu sei quem vem na minha mente, meu advogado é meu irmão, meu advogado, de confiança, né? Então, quando eu pensar em qualquer necessidade no ambiente de negócios imobiliários, eu tenho que pensar no meu corretor. Ele não precisa ser especialista em tudo, porque isso é impossível. Mas o que ele tem que saber como resolver. E como ele vai resolver? Se ele não é um especialista no segmento industrial, ele faz o quê? Parceria com um corretor especialista do segmento industrial e traz esse corretor, traz essa solução, acompanha o processo, não simplesmente também, indica, tem um corretor amigo meu aqui que não, acompanha. O médico cardiologista, quando você tem um problema endocrinológico, né, ele encaminha você para o endócrino para cuidar da sua diabetes, mas depois você vai lá, aí você volta aqui com tratamento para eu continuar te atendendo. Entendeu? Então são Exato. esses pontos de vista. Inclusive, semana que vem, Cândido, Pois é não. o terceiro masterclass meu, fechado para 6 pessoas somente. É uma semana, 1 hora por dia. Quem quiser participar, depois pode entrar aqui no meu, mandar uma mensagem direta, tá? 1 hora Sim. por dia. Eu vou fazer, é um trabalho Ótimo. de transformação que eu faço, mas são só 6 pessoas de cada vez, porque é algo bem cirúrgico, é algo que eu dou Ah, uma atenção especial ali para que bom. entender o questionamento de cada um. Muito bem. Daniel, nós temos 10 minutos para que você exercite o seu poder de síntese e aquelas 7 dicas que você falou no início, que você possa deixar para os nossos seguidores, para os que estão nos acompanhando e os que irão assistir essa live, que ficará disponível no site do Cresce. Perfeito. Vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente tem que se preparar para uma maratona e não uma corrida de 100 metros, porque ela acaba, né, logo ali. Então, uma maratona, a gente vai o quê? Se entender, se conscientizar, se preparar para uma carreira, tá? Então, essa carreira a gente tem que ter alguns P's. E o primeiro P, né, do corretor de imóveis, primeira coisa é aquilo que está ligado ao prazer que eu falei, que é a paixão. A gente tem que ter paixão por aquilo que a gente faz, porque a gente exala paixão. Quando a pessoa está apaixonada, a gente vê aquelas borboletinhas aqui em cima. Então, assim, tem que ter paixão. Tem que ver borboletinhas, na realidade são casinhas orbitando aqui a nossa cabeça. A segunda coisa é a gente ser realmente profissional. E ser profissional está ligado à qualificação. Permanentemente a gente estar qualificado, tá? Não perder nenhuma oportunidade de aprender. E não é só coisas técnicas da nossa profissão, são outras coisas que vão nos trazer algum complemento, algum entendimento, que isso a gente vai mostrar através ali de uma conversa, e com isso a gente vai ter vai conseguir encantar melhor o cliente e vai conquistá-lo. A outro P é o que eu já comentei também, que é a pesquisa. É o que eu chamo de, a anamnese dos médicos, é o imobnese. Você tem que entrevistar o seu cliente, você tem que pesquisar a respeito dele para poder atendê-lo e depois entrevistá-lo para entender as necessidades dele e orientá-lo. Não é só porque ele falou, eu quero um imóvel de 2 dormitórios. Tá, deixa eu entender por que você quer 2 dormitórios. Ah, porque eu tenho um filho. Então é um quarto para mim, um quarto para mim e para minha esposa, seguindo a estrutura padrão conservadora, né? Porque a gente tem outras estruturas hoje. Aí você começa a conversar com ele e ele vai dizer que ele tem interesse em ter mais um filho. Fala, mas peraí, você vai comprar uma casa agora, você vai fazer um financiamento de 30 anos, daqui a pouco você vai precisar mudar de novo? Por que não? A gente já vê desde já um imóvel maior. Entendeu? Então, isso é consultoria, isso é entrevistar, entender o cliente. Tá? A outra questão é nós entendermos os problemas dos clientes e trazermos as soluções para eles. Nós somos resolvedores de problema.
quando um cliente fecha um negócio, a partir daquele momento ele está com um problema na mão. As pessoas não param para pensar, porque ele não é desse ramo. Então você tem questões de documentação, você tem questões dos serviços do imóvel, né? Ligar uma água, ligar uma luz, uma TV a cabo, né? Esse trabalho é um trabalho complementar que o corretor pode prestar também. Uma Né? vistoria, né? Oi? Uma vistoria, né? Uma vistoria, né? E uma orientação, né? Do que entender o que ele precisa. Isso o corretor de imóveis americano faz muito bem. Né? Não é a venda não termina quando assina e tem o pagamento. Né? Ela perdura por muito mais tempo. E isso faz com que você cative os clientes. E isso faz com que as conexões fiquem mais fortes e esses clientes passam a ser seus clientes no futuro. E quem vai vender você gratuitamente, espontaneamente e verdadeiramente. A outra questão é a questão do produto. É você ter o produto e conhecer o produto. Qual é o corretor que marca uma visita, uma agenda? Eu sei que existe cliente que marca e não vai, tá, faz parte. Você consegue, algumas formas, amenizar isso. Tá? Mas como que você vai mostrar um imóvel que você não conhece? Eu conheço corretor que vai um dia antes, dá até uma limpada, abre, deixa arejado, entende o funcionamento da casa, por onde que entra, qual é a chave, para não ficar ali perdendo tempo ali na hora. Isso é um aspecto muito negativo no momento da apresentação do imóvel. E tem corretor que passa o quê? Até um cheirinho no ar, para deixar o ar harmonioso, o ambiente gostoso. Tudo isso são questões sensoriais que o cliente está vendo. Se o imóvel está fechado, a água do esgoto lá está parada, sobe aquele cheiro do ralo. Né? Pô, o cliente chega e fala, aqui, esse imóvel tá... Entendeu? São questões sensoriais, super importantes. E a sexta é o perfeiçoar. O perfeiçoar vem de aperfeiçoar, que significa o quê? Aplicar o acabamento, dar os últimos detalhes. Né? Em tudo. Na sua apresentação, no seu atendimento, né? Na questão de você falar sobre o produto, de você esclarecer as últimas dúvidas, né? Sanar todas as dúvidas e entender aonde que é a dúvida principal dele, porque às vezes para um é o documento, para outro é a questão da taxa do financiamento, e para outro, às vezes ela é tão irrisória para nós, mas para o cliente é a mais importante. Então a gente tem que entender isso para minimizar isso, porque um detalhezinho desse pode acabar com a venda no final. E por último, o pós-venda, né, que poucos fazem. O pós-venda vai te garantir novos negócios. O pós-venda é a cereja do bolo, a cereja do bolo. Quando você vai fechar todo aquele processo que muitas vezes você iniciou meses atrás e você teve horas de dedicação, expectativa, atenção, tudo mais, você fecha com chave de ouro. Né? Então, por isso que muitas vezes os clientes eles relatam experiências negativas, porque não finalizou bem. Né? Então, esses são os 7 P's, eu posso passar com mais detalhes depois. Pessoal, com certeza, me envia um direct aí. E aí o grande pulo do gato agora, para a gente fechar, se der tempo a gente abre para perguntas, Cândido. O grande pulo do gato, o segredo hoje do corretor global, global não significa internacional, global é você estar atento a tudo, tá? Você estar aberto a tudo. Corretor Global 4.0, o grande segredo. Pega a palavra cliente, coloca no meio do nome da sua profissão e passe a ser o corretor do cliente de imóveis. O jogo muda totalmente. Porque aí você será o corretor do comprador, né? Representando o comprador ou representando os interesses do vendedor. E aí o foco é o cliente. Os seus honorários
vem como consequência.